Oi, meu nome é Isabelle, tenho 22 anos. Fui nascida e criada na igreja. Meu pai atualmente é diácono da Igreja Batista. Minha mãe reside na Nova Vida, de Nova Iguaçu. E eu sempre fui uma menina muito sensível ao Espírito Santo. Desde pequenininha sempre fiz cartas para o Senhor. Sempre gostei de pregar sozinha no quarto. E aos meus 16 anos, eu resolvi vir para o Projeto Vida Nova, porque eu acreditava que muita parte ali do que eu aprendi muito na minha antiga igreja, só que eu entendia que estar indo com os meus pais virou mais uma questão de rotina do que relacionamento com Deus. Então eu resolvi começar a caminhar sozinha. Comecei a vir aqui para o Projeto Vida Nova em 2018, finalzinho de 2018. E desde então estou aqui, estou vivendo experiências incríveis com o Senhor Jesus, com os meus irmãos na fé. E é isso. Desde que eu comecei aqui no Projeto Vida Nova, eu tive uma visão muito diferente do que é essa igreja para mim, principalmente porque na minha antiga igreja eu sempre cresci, né, com meus ciclos de amizade eram com meus amigos desde a infância, crianças que também cresceram lá. E quando eu vim para o Projeto Vida Nova foi algo muito diferente, né? Eu tive que fazer amizades, tive que romper o ciclo de timidez, que era um problema muito grande para mim na época. E desde que eu entrei aqui no Projeto Vida Nova, ter essas amizades para mim foram essenciais em muitos momentos da minha vida. E foi ali que eu descobri o que é essa igreja, né? Hoje eu resido num grupo de meninas e o que mais me chama atenção é que às vezes uma tá mal e aí aconselha a outra e o outro tá e vai se ajudando. Então é literalmente o que a palavra do Senhor fala, né? É o corpo. E aí ali eu vejo que a gente acaba, nas nossas limitações, a gente ajuda outras pessoas. E desde então eu tenho entendido muito o que é ser igreja, o que é ser família. E eu estou muito feliz. Eu sempre fui criada no lar cristão, mas uma das minhas maiores referências assim sempre foi a minha avó, né, a Creuza. E ela sempre era uma mulher muito sensível, né, à presença do Senhor. Então, todas as vezes que acontecia alguma coisa, ela sempre chegava, Belinha, tá acontecendo isso e isso, que ela sempre tinha uma sensibilidade muito grande do espírito, então eu sentia muita segurança, né, porque eu sabia que qualquer coisa que acontecesse, a minha avó estaria lá para poder orar por mim, interceder. E ela fez parte da minha caminhada, né, da minha infância. Foi um pilar na minha vida. E em 2020 eu acabei perdendo ela para a Covid. Mas eu acredito que foi o maior. Ela realizou o sonho dela, né? Que é conhecer o Senhor Jesus. E desde então, isso foi um baque muito grande na minha vida, porque eu senti que tinha perdido, né, não só a minha avó, uma pessoa muito importante na minha vida, mas também tinha perdido essa base espiritual, de ter alguém ali intercedendo por mim. E foi muito difícil começar a caminhar sozinha depois que ela veio a falecer. E uma vez num acampamento, uma pregadora, né, chegou para mim e falou: olha, agora você tem que cumprir todo o legado que a sua avó te ensinou e deixou para você. E aquela palavra me pegou de uma maneira muito profunda. Desde então, eu tenho tentado. E eu queria muito ser pelo menos 1% da minha avó. Ela é uma menina, uma mulher, né, com uma mansidão muito grande, prestativa. Tantas outras coisas assim que eu admirava muito nela e admiro até hoje. E boa parte da minha caminhada, né, de muita coisa que eu aprendi, de muita coisa que eu venho tentando ser, eu sempre relembro dela, de cantores do hino cristão, né, hino da harpa, nossa, muito. E todas as vezes em que eu penso com muito carinho. Tenho tentado pensar que eu não perdi, né? Mas
de fato é alguém que ainda é muito presente na minha vida e que me deixou um grande legado. E eu espero ser pelo menos de 1% do que ela foi aqui. O Senhor, ele tem uma maneira muito interessante de falar comigo, né? Sou uma pessoa assim muito agitada, então eu sempre vejo que o Senhor ele fala muito comigo por parábolas, né? São situações assim que do dia a dia que eu vejo, coisas simples que me vêm ao coração. É assim que o Senhor te ama, é assim que o Senhor age. E eu sempre tento pegar esses exemplos, né? E levar para o meu grupo de ID ou trazer para alguém quando precisa. E essa é a maneira que eu tenho do Espírito Santo falar comigo. E ano passado, no mês de outubro, eu tinha chegado da faculdade e eu vivi um dos momentos mais turbulentos da minha vida, mais tensos da minha vida, onde de fato foi provada a minha fé. Eu estava em casa sozinha com a minha mãe e naquela tarde em si eu realmente não consegui dormir, porque eu tenho muito costume de chegar da faculdade, tirar aquele cochilo, né? Porque eu estudo pela parte da manhã, então eu acabo chegando muito cansada. Simplesmente comecei a sentir que o ambiente não estava no comum, sabe? A gente não sei explicar, mas quando você está numa situação onde o Espírito Santo ele está te alertando de algo, é uma experiência única. E então, eu senti de ir no quarto da minha mãe, os meus pais, né? E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma das cenas mais tensas da minha vida, né? Que eu encontrei minha mãe muito eufórica no quarto, e até então eu não sabia necessariamente o que estava acontecendo. Mas o Espírito Santo ele já estava ali a todo momento, me dando sabedoria, não posso pensar diferente. E eu percebi que ali a minha mãe estava passando por um processo muito complicado na vida dela, onde ela acabou tentando contra a própria vida. E eu não tinha provas, né? Porque não foi uma situação muito transparente, sabe? Eu não cheguei e vi um quadro onde minha mãe estava numa situação em que eu pudesse realmente ver, aconteceu, isso ocasionou. Ela estava realmente só muito agitada, muito desorientada. E assim que eu tentei, né, acalmá-la, algo forte veio no meu coração de que ela tinha tomado uma dosagem a mais de remédio. Não sei porquê, mas foi a primeira coisa que me veio à mente. Então, quando eu percebi isso, eu rapidamente liguei para meu pai, pedi para que ele viesse para casa, porque eu não poderia, naquela situação sozinha, né, agir de alguma maneira. E assim que meu pai chegou, começou toda a situação, aquilo começou a virar uma realidade. Até então, eu estava desconfiado de uma situação, mas realmente não sabia o que poderia acontecer. E eu tenho um irmão mais novo também, né? Na época ele tinha 7 anos. Então eu tive que tentar conciliar toda essa situação com a ajuda da minha bisa. Graças a Deus, eu e meu pai a gente teve esse auxílio e eu consegui manter ele longe. E quando eu liguei para a emergência, eu não tinha certeza, mas eu sentia que algo no meu coração falava que era aquilo. Eu cheguei a falar isso com meu pai e a gente ligou para a emergência porque eu não conseguiria socorrê-la, porque ela estava muito agitada, muito desorientada, já não estava mais reconhecendo bem a gente. E naquele momento, quando os socorristas chegaram, eles falaram quais foram os medicamentos que ela tomou, e eu não sabia explicar. Né? E aí, para poder provar que realmente era uma situação daquela, foi muito complicado. Então, eles fizeram os primeiros socorros, de primeira não queriam levar ela, mas aí logo após, né, depois de muito desespero, eles socorreram, colocaram ela na ambulância, com muito custo, porque minha casa é no segundo andar, então a minha escada é muito estreita, e é ali nos pequenos detalhes que eu fui vendo o Espírito Santo conduzindo tudo, porque desde a chegada da ambulância eles não encontraram o meu endereço, e aquilo ali foi aumentando a tensão, teve que aumentar a minha fé, porque eu só sabia orar.
E é aquilo, de fato, quando você se vê numa situação onde você não tem nada, Deus ele se torna seu tudo. Porque você eu não conseguiria passar pelaquela situação sem o auxílio do Espírito Santo. Minha mãe foi socorrida, e aí naquele momento de fragilidade, né, que eu e meu pai nós conseguimos ir atrás com ela, eu comecei a interceder pela vida da minha mãe naquele momento. E ali que foi quando eu comecei a sentir a autoridade do Senhor sobre a minha vida. Eu sentia que naquele momento ali eu precisava tomar aquela iniciativa de que eu via muitas pessoas tomando e que eu não me achava digna, mas de fato nenhum de nós somos, mas não é sobre nós, é sobre o Senhor. E eu comecei a orar pela vida dela e tudo começou a acontecer. Eu estive no hospital público com ela, onde ela não foi muito bem atendida. E a angústia foi aumentando, eu fui ligando para algumas irmãs, e aí começou, de fato, a palavra igreja, né, na minha vida. Eu comecei a mandar no grupo da igreja, né, que eu precisava de oração pela vida da minha mãe. E nisso eu tive um grande pilar, assim, porque muitas irmãs vieram, mandaram mensagem, me ligavam, estavam sempre muito presentes e foram o meu auxílio. Que eu tive essa ajuda, né, da minha igreja, foi quando eu comecei a sentir que eu também não estava sozinha nessa situação, porque naquele momento só tinha eu e meu pai, e a gente estava dependendo muito um do outro, e a gente não queria demonstrar, né, nenhuma fragilidade, e eu senti que com os meus irmãos eu poderia fazer isso, porque eles estavam ali intercedendo por mim, pelas minhas fragilidades e me dando força. E aí chegou a fase de tomar uma decisão difícil, né? Minha mãe estava internada no hospital público, onde ela não estava tendo um bom atendimento, e ela já estava quase ali entre a vida e a morte. E eu tive a iniciativa de tirar ela daquele local e passar para um outro hospital, só que isso era muito arriscado. E aí a médica, né, chegou para mim e falou: olha, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade. A assistente social chegou para poder falar, teria que assinar um termo de responsabilidade para poder retirá-la daquele local. E aí como é que eu ia fazer isso, né? E eu comecei a orar, pedir auxílio do Espírito Santo, e eu estava sentindo fortemente que eu deveria tirá-la lá. E eu conversei com meu pai, né, que também estava muito sensível, e aí nós concordamos de tirá-la daquele ambiente. Levamos ela para outro hospital de maneira autônoma, porque ambulância, nada poderia fazer esse transporte, porque eu estava assinando um termo de responsabilidade. E assim que eu cheguei no outro hospital com ela, né, na outra unidade, começou a segunda fase do pesadelo, né? Ter que ver aquele desespero da minha mãe sendo entubada, de médicos me afastando daquele local. E ali que eu pude pensar que cheguei naquele hospital, eu senti que ali era o lugar. E eu e meu pai, cada um foi para um canto. E naquele momento a gente começou a se apegar à única coisa que a gente tinha, a fé e o consolo. E o Espírito Santo foi meu amigo mais presente naquele momento, porque eu não conseguia falar com ninguém. Então ele foi meu líder, ele foi meu pastor, ele foi meu amigo, ele é. E ele foi a minha maior força. Logo após, meu pai passou aquela noite com a minha mãe, eu vim para casa, ainda muito preocupada, orando e tudo mais. E no dia seguinte, quando eu estava com a minha mãe na UTI, no CTI, né? Quando eu estava com a minha mãe no CTI, me veio a mente de pegar e louvar, né? Naquele momento ali, dentro do leito, estava eu e minha mãe, e ela já estava entubada, né? Obviamente não estava ciente de nada do que estava acontecendo ali. E eu peguei na mão dela, comecei a cantar. E o hino que eu cantei era Descansarei, que é um hino que ela gosta muito. E para mim tinha todo um. Foi quando aquele louvor começou a fazer sentido na minha vida, na vida da minha mãe, naquele momento.
E foi muito interessante porque assim que eu comecei a louvar com ela, né, eu fui percebendo nos batimentos cardíacos dela que começou a ter acelerar, né, os batimentos dela. E ela teve um refluxo assim que ela abriu os olhos e logo fechou. E aquilo dali foi a maior prova, porque aquilo dali estava sendo a minha única esperança. Porque quando você se depara com sua mãe todos os dias, né, qualquer pessoa muito saudável, né, todos os dias, e você vê aquela cena de uma pessoa entubada, você não consegue ter esperança de que ela vai sair daquilo dali. Parece que é algo terminal. Você sente um desespero absurdo, principalmente saber que é uma pessoa que se ama tanto. E quando ela abriu o olho, né, e fechou, ali eu tive um alívio, uma esperança. E uma das moças que estavam na faxina, né, ela estava me observando. E é justamente isso. Ser Cristo, né, transparecer Cristo, é saber que você está sendo observado. Naquele momento ali, eu não tinha nem noção do que eu poderia estar manifestando naquele ambiente, né? Que o Espírito Santo poderia estar manifestando através da minha vida naquele ambiente. Então eu comecei a louvar com ela e eu profetizava na vida dela que ela receberia alta, que ela sairia dessa. E mesmo que eu não estivesse acreditando, porque as palavras elas iam, o Senhor ia trazer à existência aquilo que eu estava pedindo, né? E então, depois de 2 dias entubada, a minha mãe, ela acordou, né? E é muito interessante, porque nos dias em que eu ia visitá-la, eu não tinha nenhuma expectativa. Mas no dia em que minha mãe acordou, eu fui para o hospital com meu coração explodindo. E não era como nos outros dias, né? Eu estava muito tensa, com muito medo. Então, todas as vezes que eu pegava um transporte para poder ir até o hospital, meu coração estava dilacerado. Mas naquele dia, eu senti algo, uma esperança muito grande assim no meu coração de que ela acordaria. Então eu já cheguei lá com uma alegria que, obviamente, só a alegria do Espírito Santo poderia me inundar naquele momento, porque eu estava passando por momentos mais difíceis da minha vida, como é que eu ia ser feliz naquele momento, né? E eu tive que ser feliz, tive que ser forte. E assim que eu entrei no leito, eu chamei ela, né? Eu entonei com uma alegria e aí ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, eu não sei explicar, mas eu tive uma sensação de que milagres acontecem, né? A gente só começa a acreditar quando a gente passa por um. E naquele momento, quando ela abriu os olhos, ela já começou a ficar muito agitada, né? Até ela entender o ambiente que ela estava, tudo que tinha acontecido. E aí eu e meu pai, a gente começou a conversar com ela. E assim que a minha mãe, ela teve o primeiro desmame dela, ela não poderia ainda falar, né? Porque ela estava entubada. E ela começou a escrever. A gente deu um papel, uma folha, né? E uma caneta para ela. E assim, é Deus nos pequenos detalhes. A minha mãe, ela estava 2 dias entubada. Ela escrevia em linha reta. Ela conseguia escrever e de maneira assim muito lúcida. Ela conseguia entender o que a gente estava falando. E aquilo dali só foi me comprovando que a presença do Senhor estava naquele ambiente. E desde então, comecei a passar as noites com ela, comecei a orar. E no leito da frente, né, aconteceu o mesmo com uma menina de 15 anos. Eu acabei fazendo amizade, né? A gente acaba fazendo amizade porque tá ali todos os dias. E a gente começou a se fortalecer na fé. E ele ia para o monte orar e colocava o pai da menina, né? Ia para o monte orar, colocava o nome da minha mãe. As irmãs da minha igreja, né? Muitas me procuravam, elas oravam. Aqui na minha igreja eu tenho um pequeno grupo de ID, que é um grupo de discipulados, né? É uma maneira de a gente ter um cuidado mútuo, umas com as outras. É um grupo que começou pequenininho e agora está crescendo, não só no meu ID, né? Como todos os outros. E naquele momento elas foram meu bálsamo, né?
Eu fui surpreendida por muitas visitas que eu não imaginaria, mas é aquilo. O Senhor, ele chama os que não são para confundir os que são. E às vezes nem é só sobre ministério, liderança. Às vezes é sobre amparo mesmo. Às vezes você não espera ter um amparo de certas pessoas que acabam se fazendo parte da sua vida, se tornando importante. Porque o Senhor, ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. Então, foi o meu bálsamo naquele momento. Muitas meninas foram lá, intercederam por mim. Não só da igreja, né? Mas principalmente também da igreja. E foi um dos momentos assim mais marcantes para mim como igreja, porque eu senti de fato um cuidado. E eu sou muito feliz e muito grata, porque naquele momento eu estava tendo a certeza de onde eu deveria estar, de onde eu devo estar, né? Que é aqui na Projeto Vida Nova. E é isso. Em uma semana minha mãe teve alta, para honra e glória do Senhor Jesus. Pude levá-la para casa, graças a Deus sem nenhuma sequela, né? E hoje a minha mãe, ela é um testemunho vivo. Ela é a prova do Senhor na minha vida. Porque foi um dos meus momentos que eu tive que ter mais fé, né? Foi um dos momentos que eu tive que ter autoridade espiritual, um dos momentos que eu tive que ter sabedoria. E nisso eu comecei a ser totalmente dependente do Espírito Santo, porque eu não saberia fazer nada disso sozinha. E ele foi me auxiliando, ele foi me dando maturidade, que foi uma das coisas que eu mais tive nesse período, né? O Senhor, ele foi forjando em mim maturidade, foi forjando caráter. Na noite em que foram me visitar lá no hospital, né? Visitar eu e minha mãe, mas a minha mãe ainda não poderia ser visitada, porque ela estava no leito de UTI, no CTI. E eu só poderia descer para poder falar com as meninas, porque eu tinha um horário muito limitado lá em cima com a minha mãe. Então, quando passou esse momento de estar com a minha mãe, eu continuei no segundo andar e o medo começou a ser mais forte, né? Comecei a ter a sensação de que minha mãe não sairia dessa, comecei a ter uma sensação de morte muito grande e aquilo começou a me desesperar. E eu não estava conseguindo focar, né? Eu não estava conseguindo olhar para o Espírito Santo. Eu estava literalmente como Pedro na tempestade, eu não conseguia. Eu tirei os olhos do Senhor e comecei a olhar muito para as circunstâncias. E eu comecei a ficar muito sensível, comecei a ficar muito desesperada. E as meninas, né, que foram me visitar, aconteceu um problema com o carro, né, de uma delas. E tinham pessoas que iriam também lá para poder me visitar e começou a acontecer algumas coisas também que impediram que fosse. E eles começaram a me passar mensagem e eu não conseguia responder direito, estava chorando muito. E assim que eles conseguiram chegar lá, né, com a glória do Senhor Jesus, quando eu desci no elevador, que eu dei de cara assim com a minha família, porque elas foram e são a minha família, eu desabei. Ali eu comecei a me sentir vulnerável e já não estava mais no quadro como estava no anterior, em que eu estava desesperada. Porque eu desabei e comecei a me sentir vulnerável com pessoas que estavam ali intercedendo por mim, então eles estavam ali e toda vez que eu chorava, eles lançavam uma palavra que me trazia esperança, me lançavam uma palavra de consolo. E pequenos gestos começaram a ser grandes gestos, né? Eu recebi até janta, recebi uma cartinha que guardo até hoje sobre ter força. E naquele momento eu comecei a perceber o quão importante é estar ao lado de pessoas. O quão importante é você ter convívio, o quão importante é você estar num corpo. Porque eu vejo muitas pessoas, né, falando que eu não preciso ir para a igreja, né? Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus na minha casa. Mas, de fato, se eu só estivesse em casa adorando ao Senhor e não tivesse um convívio com o corpo, se eu não tivesse um convívio com as pessoas da minha igreja, eu acredito que eu não teria esse amparo que eu tive, sabe? E não eram só pessoas que estavam ali para poder dar um tapinha nas costas e falar vai passar.
Eram pessoas que estavam ali intercedendo por mim, pessoas que de fato estavam chorando o meu choro, né? Estavam sentindo a minha tristeza, mas que tinham fé e esperança, me faziam olhar para uma outra perspectiva. E é justamente isso. Vai ter dias em que você não vai se sentir 100%, vai ter dias que você não vai conseguir ter fé sozinha, você vai sentir que as circunstâncias, que a realidade, elas estão te sucumbindo. E quando você tem irmãos na fé que eles te ajudam, que eles te puxam, é um dos pilares mais importantes, assim, acredito, na vida de um cristão, porque ele não te faz deixar cair, ele está sempre te levantando. E assim também vai te forjando para poder ajudar outras pessoas a se levantarem. Um dos maiores conselhos que eu posso dar é não confie na força do seu próprio braço. Porque quando você está numa situação como essa, tanto na pessoa que não vê saída e quer tirar sua própria vida, quanto na pessoa que está lutando pela vida de alguém que ama muito, você começa a olhar só para as circunstâncias, você começa a se ver sozinho, você começa a se sentir vulnerável a situações e que a todo momento te fazem ter uma pressão de que você precisa tomar uma atitude. E às vezes a única atitude que você tem que tomar é confiar no Senhor. A única atitude que você tem que tomar é calar a voz da sua cabeça, né? É o que eu sempre falo. Todas as vezes que vier algo de ruim na sua mente, comece a confrontá-lo com a palavra. Toda vez que você sentir que você não é amada, comece a lembrar que na palavra do Senhor ele fala que você é a menina dos olhos dele. Todas as vezes que você pensar que você é fraco, comece a lembrar de Paulo, que é na fraqueza que o Senhor te fortalece. E foi justamente isso, porque pela Isabelle ainda estava muito imatura para tomar qualquer iniciativa, para tomar qualquer decisão. E quando eu me deparei com aquela situação, eu falei, Senhor, que não seja eu, que seja o Senhor agindo através da minha vida. E um dos meus maiores conselhos é: esteja dentro de um corpo, faça parte de uma igreja. Procure alguém para você, que talvez você tenha mais intimidade, para você ser vulnerável. Porque às vezes você não precisa chegar a um ponto de esgotamento para tomar uma iniciativa como essa, para se sentir que aquilo dali vai aliviar a sua dor. Às vezes você só pode e precisa desabafar com alguém. Às vezes você precisa desabafar com pessoas que te aproximem de Cristo. Isso é muito importante, é você conseguir desabafar com pessoas que têm um relacionamento com o Senhor também. Porque vão ser essas pessoas que vão te ajudar, vão ser essas pessoas que vão te levantar, vão ser essas pessoas que vão trazer a verdade onde há muitas mentiras. Então, um dos meus maiores conselhos é esse, faça parte sim de uma igreja, queira sim fazer amizades. Eu não sei se você já passou por uma situação onde alguém da igreja já te feriu e você sente que todo mundo é igual, que todo mundo não presta. Não é assim. Não caia nessa mentira do inimigo, né? De que todas as pessoas que estão ali, elas não podem te ajudar, porque de fato nenhum de nós somos dignos, mas é justamente isso, nós estamos em constante evolução. E às vezes algumas pessoas elas vão errar sim com você, assim como você também vai errar muito, algumas pessoas, mas o amor de Cristo, ele une, é o que fala, né? Naquele versículo que é tão famoso. O amor, ele é paciente, ele é benigno, perdoador. E de fato é isso, quando você começa a armar o seu irmão em Cristo, às vezes você vai ter sim um choque de realidade, porque são pessoas com culturas diferentes, criações diferentes, pensamentos diferentes, mas que nós estamos seguindo pelo mesmo foco. Então, nunca pense que em toda igreja eu só vou lá, vou ouvir a palavra e vou embora. Porque igreja não é ouvir só a palavra. Igreja não é só ouvir uma pregação. Igreja é corpo, igreja é família. E principalmente eles
são os seus pupilos, né? O Senhor Jesus, ele, quando esteve aqui na Terra, ele andou com amigos também, ele andou com 12 discípulos, e muitas das vezes ele conseguiu ser vulnerável também com os seus discípulos. Então, eram discípulos falhos, né? Muitos ali tinham as suas particularidades, assim como a igreja, nós também temos as nossas particularidades, né? Cada pessoa. Mas é muito importante que você faça parte, sim, que você esteja, sim, em alinhamento, né, com o corpo, porque vão ter situações em que vão precisar muito de você e que você também vai precisar muito de pessoas. Hoje eu sou prova viva disso, eu precisei muito de pessoas e ainda preciso, né? E eu espero também poder ajudar as pessoas assim como eu também fui ajudada. E eu só poderia estar fazendo isso porque faço parte de uma família.